Estamos aqui para o próximo episódio do nosso podcast Lançaí. E antes de começar, eu queria prestar os meus sentimentos, prestar o meu respeito para a grande tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Hoje é dia 10 de maio, está dramática a situação lá. Então, todos que puderem ajudar, cada um até onde o seu braço alcança. Mas eu acho importante que a gente faça essa menção e que a gente trate com a seriedade que essa questão realmente tem. Perfeito. Dito isso, Vamos estamos começando o nosso segundo episódio do podcast Lançaí da TBO. Uma iniciativa com o objetivo de, fazendo a liga com o episódio anterior, educar o público, fazer chegar um pouco mais longe a nossa voz e contribuir, aprender um pouco, afinal de contas, é para ter uma atmosfera de conversa de bar, né? Isso aí. E de bar todo Esse mundo que é o aqui tem objetivo, né? experiência. É pra isso que me chamaram. Sexta-feira, né? Sexta-feira, Isso aí, legal. 3h30 da tarde aqui, Maravilha. ritmo de sextou já. Exatamente. Mas aqui a gente tá com o pessoal do Estúdio Cage aqui, o Gabriel e o Enzo. Sejam muito bem-vindos, um prazer. Obrigado Prazer é pelo nosso, espaço, prazer é nosso. Pô, pelo legal, convite aí, né? legal trocar demais. essa ideia, né? Acho que E a gente se conhece aí basicamente virtualmente, né? virtualmente. Primeira quase vez filhos da agora. pandemia, né? Um negócio que fica desde então, a gente se acostuma a ficar só online e não sai do virtual às vezes, né? E aqui Exatamente. gravando virtualmente, né? Ainda, mas pelo menos presencial, né? Então Presencial, mas virtual, né? já avançamos Pro um programa step mais... virtual. Exato. Virtual. Não, mas muito legal, é um prazer, realmente, a gente... nosso segundo episódio aí do Lançaí, Powered by Agência TBO, né? A gente tá chamando assim, porque realmente é uma empresa nova, digamos assim. E hoje a gente tá aqui para falar um pouco do que é a nossa especialidade, tanto da Agência TBO quanto de vocês, que é basicamente o design. Né? O design, a parte de brand, a parte de marca, propriamente dito, que vocês manjam. A gente teve um projeto paralelo aí, que a gente desenvolveu, muito legal. E a gente vem trabalhando em parceria para alguns lançamentos imobiliários ao longo desses meses aí. E é disso que a gente quer falar hoje, saber um pouco mais aí do como que o design se comporta para o lançamento imobiliário, de fato. E como é que surge aí a Estúdio... Primeiro, antes de tudo, né? Como que a Estúdio Cage surge? Não, maravilha. Eu acho que antes de tudo ainda, Ah. quem são vocês? Maravilha. Quem são vocês e o que vocês estão fazendo aqui? Vamos lá. Boa, gostei dessa. Bom, meu nome é Enzo, né? Eu sou um dos sócios fundadores do Estúdio Cage, né? Inicialmente comecei eu e o Gabriel, né, com o estúdio. E a gente tinha um outro sócio, né, que foi seguir rumos passos mais largos para ele, assim, queria seguir. Então, hoje em dia, basicamente, o estúdio sou eu e o Gabriel. A gente, né, tem algumas pessoas e equipes, né, específicas para dependendo dos projetos que a gente for. E a gente atualmente se considera um estúdio multidisciplinar, né? Eu mesmo fui muito mais pro lado de branding e gráfico, né? Eu e o Gabriel se formamos junto, então a gente tem desde especialidade em produto e gráfico, mas a gente resolveu meio que unir forças assim para conseguir atender todo um 360 que a gente vê que existem gaps no mercado que não são atendidos, né? Não estou aqui também para vender gap, que ninguém faça a mesma coisa que a gente faz, mas a ideia é que realmente a gente entende, né? Por exemplo, no lançamento imobiliário, né? O design a gente sabe que é pontual em vários, né, momentos do trajeto. Né? Então, principalmente desde um primeiro contato ali, que é num post digital, que seja, ou num flyer, até mesmo na estruturação final, como no prédio ou na construção em si. Né? Eles têm que conversar a mesma língua, né? Eles têm que ter uma unicidade ali. Perfeito. E a gente se considera multidisciplinar, né? A gente começou com essa ideia da multidisciplinaridade, até porque os 3 sócios fundadores, cada um tinha uma área que gostava mais, que atuava mais. O Enzo a parte de branding, eu a parte de produto, e o Arthur, nosso outro sócio, a parte de UX e UI. Então, a gente resolveu unir essas 3 forças e realmente montar um estúdio que traga essa multidisciplinaridade no que a gente consegue atender. Mas depois a gente foi descobrindo que realmente não são só 3 braços, né? A multidisciplinaridade vai muito além. E as metodologias do design, elas fazem com que a gente consiga enxergar problemas e tentar resolver esses problemas em diversos pontos durante um
projeto, durante, assim, vários tipos de projeto. Então, a gente entende que não é nada engessado, assim, a gente é designer gráfico, a gente vai fazer peça gráfica e é isso. Não, a gente sabe entender o problema e tentar resolver o problema pelo meio da metodologia do design. Legal. Eu acho que é assim, quase que todo mundo começa, pelo menos assim que a gente começou também, do tipo, não vamos nos engessar, e na medida que vem uma solicitação, uma demanda de mercado, você tipo, não estou muito seguro, mas vamos tentar, e daí você faz pela primeira vez algum trabalho, de repente faz pela segunda vez, e daqui a pouco está no cardápio, né? Então, e daí você já aprendeu, e daí você já sabe o melhor jeito de fazer, e daí já conhece as pessoas que fazem melhor, que podem montar a tua equipe melhor, e assim vai. A busca por uma solução, ela sempre vem de um pouco de incerteza e medo, né? Se a gente não buscar essas respostas dessa maneira, essa solução não vai chegar, né? De uma maneira... nada vai chegar fácil, né? Na verdade. Então, a gente precisa ter um pouco desses medos quando tem os trabalhos, porque a resposta nunca é óbvia, né? Cada trabalho vai trazer uma solução. Sim. E cada método que é construído dentro dessa estratégia de solução vai gerar um resultado. Né? Principalmente no design, né? Principalmente no design. É necessário um pouco de ousadia, ou melhor, muita ousadia, né? Para fazer algo inovador, mas que... Às vezes a pessoa... A inovação, às vezes, não é tão grande. Às vezes a inovação simples, né? Pode ser simples. Eu acho que tem que ser um pouquinho, né, lelé da cuca, assim, um pouco para essa parte de design, assim, para você realmente abstrair e conseguir entender, né, problemas, seja aí envolvendo lançamentos, com uma parte de branding, né, com a parte de identidade visual, como marca. A gente entende que existem diversos pontos e trajetórias, assim, que realmente qualquer estúdio podia fazer. Se você juntar todos ao mesmo tempo para fazer o mesmo trabalho, vão gerar resultados diferentes, né? Perfeito. Porque a maneira com que eles criam, né, com que cada um particularmente cria, é um exercício do que você aprende na tua vida, né? Então, é um reflexo de tudo que você já fez. Então, realmente, né, eu acho que vem da incerteza, mas vem da segurança do que você já teve no seu passado, né, também. Com certeza. Na TBO, o pessoal que trabalha na parte artística tem o papel de artista. A gente contrata as pessoas como artistas. E a gente respeita a arte de cada membro da nossa equipe. E a gente vê vocês também como artistas dentro do mercado. E eu quero trazer... A gente não se enxerga assim nem um pouco, mas que bom. Não, são artistas, com certeza. Ainda mais para entregar o que vocês entregam, são bons artistas, inclusive. Mas falando em arte e falando em... Para dar uma pimentinha aqui no podcast, no Lança Aí, eu vou trazer uma polêmica. O que vocês acham de inteligência artificial no design gráfico para lançamento? Eu acho que é uma ferramenta, né? Tudo que a gente olha hoje em dia que está sendo disponibilizado, a gente tem que encarar isso como uma ferramenta, né? Como um recurso a mais que a gente tem para a criação, né? Acho que falo muito por mim e pelo Gabriel, assim, a gente é designer, mas a gente não necessariamente sabe ilustrar, né? Eu e o Gabriel, a gente nunca foi para esse lado de ilustração em si. Né? Eu com a mão, eu sou muito uma negação com lápis, mas né, modelagem a gente não saiba. Talvez eu saiba, eu posso demorar um mês para fazer uma ilustração. Mas perto de muita gente que faz, eu não considero. A pessoa vai fazer em 2 horas, entendeu? Eu posso tentar, assim, eu vou estudar, vou passar a madrugada desenhando, mas consigo chegar lá. Mas não é o foco, assim, né? Não podemos falar que somos ilustradores, né, por exemplo, mas é uma área que é normal no design para o pessoal procurar, né? A gente sabe que, dependendo do projeto, demandas dentro do próprio núcleo de design vão surgir, né? E para a gente, a inteligência artificial foi uma ferramenta que nos ajudou até, hoje em dia, criar storyboards, pensamento crítico de como que a gente vai construir. E ela gera uma base inicial porque a gente pode, né, realmente avançar, né? Tem gente hoje em dia com inteligência artificial, grandes designers que constroem muito bem imagens, né? E às vezes eles não são nem designers de ilustração, na verdade, né? A gente olha para eles como designers mais até poéticos, porque eles têm que escrever de uma maneira melhor e mais concisa para chegar naquele resultado, né? Então, é até... de certa forma, o designer hoje em dia ele vai ter que se voltar para um mercado onde vai ser um melhor resumidor e organizador de ideias em si do que realmente um braço extremamente criativo e expansivo em diversas áreas, né? E eu acho que a AI ela é um time saver assim muito grande hoje na nossa indústria para nós do design, principalmente na hora que você está fazendo pesquisa, primeiro, na hora de você estar realmente estruturando esse texto, fazer pesquisa, não só AI, como todas as outras ferramentas de pesquisa. E depois, na parte de geração de alternativa, é uma coisa que agilizou muito, entendeu? Antes você precisava de um certo tempo para gerar uma alternativa, 2, e óbvio, para fazer um projeto você tem que gerar 2, 10, 20, 40, 100 alternativas, dependendo do que você está fazendo.
E a AI, ela agiliza muito isso. Então, em segundos, você consegue gerar 1000, que você fazia 100 em uma semana. E nisso você pode escolher as melhores. Então, óbvio, ela não vai substituir. Eu acredito que ela não vai substituir um designer. Você acha que não vai? Substituir 100% não. É que ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta que, por exemplo, se você... Hoje O tem bom designer, né? Vamos gerar mais polêmica, então, que acho que é isso que o Rui queria que a gente puxasse aqui. Põe fogo. O bom designer, porque na base do pensamento do design é realmente você pensar em objetos, né? Na base crua do pensamento, é você pensar em objetos do teu dia a dia, do teu cotidiano, desde usabilidade, a emoções e o que aquilo vai transmitir. Então, a pessoa, né, como o Gabriel falou antes ali, que ele trouxe a parte de pesquisa, né, e até deixar bem claro, design não é bagunça, né? Design tem metodologia, tem maneira de construir. E a partir dessas maneiras de construir, que realmente, né, envolve pesquisa, exploração, envolve, né, descobrimento, experimentação, envolve também o resultado final. Então, a gente, né, os bons designers que entendem quais são os caminhos do mercado e quais as leituras que eles têm que ter, esses vão continuar e vão crescer muito. Perfeito. Né? Isso com certeza. Eu vejo quase como se fosse, tipo, eu e minhas analogias. Tipo, no agronegócio, vamos lá. Antes precisava de 100 caras para plantar, colher e tudo mais. Hoje são 3 caras. 2 nos tratores e um engenheiro, sei lá, com drone, alguma coisa assim. Então, eu acho que nem você mesmo comentou, para fazer as alternativas dentro do design, o design, ele é trabalhoso, ele é demorado, ele é uma coisa artesanal. Então, você, às vezes, 3, 4 designers trabalhando full time ali, um cara com AI, ele consegue derrubar esse time. Então, eu acho que realmente não vai acabar com os empregos, claro, óbvio que não. Mas eu acho que vai dar uma mexida no mercado. As pessoas têm que se especializar, não é fácil. A gente mesmo, a gente usa a inteligência artificial assim, em vários pontos e tem muitas vezes que você fica empacado, que você não chega em resultado nenhum, que o negócio está repetitivo e não chega em lugar nenhum, você tem que reescrever o jeito que você está fazendo esse prompt. Então, querendo ou não, existe design nisso também. Na hora de você estar nessa engenharia de prompt, você precisa ter você precisa conhecer palavras, você precisa conhecer referências, você precisa expressar isso para que a AI te entenda e ela consiga transcrever aquilo que você está pedindo. Hoje, eu acho que a gente não consegue ainda, aqui dentro, um resultado final com a AI. A gente consegue agilizar vários processos, mas o resultado final, o tato final, realmente é humano. Realmente, a gente tem que ver se está alinhado. Você tem que escolher, a escolha é tua, né? A AI vai gerar milhões. Você escolher, refinar, trabalhar em cima, construir em cima, é um trabalho seu. Como vocês falaram, tudo exige metodologia. Até o Rui comentou que a gente chama os nossos arquitetos, eles são artistas 3D também, mas também precisam de metodologia, de processo, a técnica, porque tudo é resultado de muitas técnicas, pequenas técnicas ali aplicadas, um material ao outro. Na inteligência artificial é a mesma coisa. Agora, com a engenharia de prompt, é uma técnica. Sim. Uma mensagem ali é uma técnica, uma mescla, uma manipulação de várias imagens Perfeito. É uma metodologia, é uma técnica. É bem que você trouxe, né? A referência vai guiar muito o caminho para onde vai trazer. Né? E eu acho que o que o Gabriel trouxe da AI até é uma opinião, né? Até trago como uma opinião minha mesmo. A gente hoje em dia fala no design, em várias coisas de criação no mercado, sobre buscar cada vez mais lances humanos, né? Então, se a gente começa a finalizar tudo com inteligência artificial, a gente começa a perder um pouco desse traço humano, né? Eu acho que no decorrer do processo, a beleza do todo está no final ser um resultado humano, porque a gente fala para humanos, a gente conversa com humanos. O objetivo é atingir humanos, né? Então, a gente vê a AI como uma ferramenta mesmo porque ela não é uma substituição, né? Hoje em dia, na internet, já se fala da internet morta, né? De vários outros casos que são coisas muito mais a fundo disso. Então, a gente sabe que a internet, a gente observa isso como uma ferramenta, né? Também não como uma substituição. Perfeito. Né? Então, eu acho que a noção do passar do tempo, ela é meio cíclica, assim, nesses sentidos, assim, né? De substituições e tudo mais, mas a gente sabe que, em algum momento ou outro, alguma pessoa ou outra até pode ser substituída nesse ponto, né? Mas aí que precisa realmente de se reinventar e não ser só usado como uma ferramenta, e sim como um ser pensante em si. Perfeito, né? perfeito. E trazendo toda essa conversa que a gente está falando de parte técnica, metodologia, como que a gente aplica isso para o mercado imobiliário, né? Que é o mesmo conceito? Faz sentido tanto usar a inteligência artificial para o desenvolvimento de um produto, por exemplo, um copo, ou para um produto como um empreendimento?
como que a gente, nessa metodologia, é a mesma coisa ou é totalmente diferente? Eu acho, daí a minha opinião também, eu acho que na inteligência artificial, assim como o Rui estava comentando antes, que muitos olham o designer como artista, né? Eu acho que a inteligência artificial permite o irreal também, de certa forma. Tá. Então, ela pode agregar muito no mercado também como trazendo, né, objetos não convencionais, né, coisas que sejam provocantes nesse sentido também. Surrealistas, por exemplo, né, que trazem sentimentos diferentes, emoções diferentes, né? Então, são objetos, pontos, né, de emoção que a gente consegue atingir que talvez no real a gente não conseguisse, né? Então, ela vem complementando todo esse caminho, todo esse trajeto, né? E coisas que talvez agora, no zeitgeist que a gente está tendo, elas estejam mais afloradas pelo simples fato da AI estar presente. Então, por que você está vendo muita intervenção que a gente chama de realidade aumentada, quando eles pegam um prédio e modelam alguma coisa, uma intervenção no prédio real por meio de vídeo. Isso até começou com AI, mas hoje a maioria das pessoas que a gente está vendo são artistas de CGI mesmo, que realmente fazem. Mas é uma coisa que todo mundo está fazendo. Então, às vezes, explorar isso por estar na moda, por estar em alta, também é um bom caminho. Às vezes porque a própria AI está em alta, então está todo mundo falando nisso, está todo mundo explorando, então isso é um assunto comum, então é um assunto bom de ser explorado às vezes. Principalmente no mercado imobiliário ainda, né, onde a gente tenta trazer, não só no início do lançamento, mas como resultado final do projeto, uma experiência que a pessoa tenha né, o conforto de adquirir um imóvel, no caso, né, de investir, fazer aquele investimento. Então, a AI, às vezes, junto, né, com essa parte real, ela consegue trazer justo esse lado emocional. Então, às vezes, se você mescla características do irreal com o real, você consegue trazer essas emoções para dentro de um projeto, né? E não existe uma resposta certa de como ser usado isso, né? Isso foi uma ideia só, por exemplo, que surge assim, mas desde a AI pode ser usada desde a organização de ideias mesmo, né, que pode ser para toda a estrutura do que vai ser montado, ou para simplesmente peças e pontos finais ali do que precisa ser feito. Você né? você falou uma coisa muito, muito boa que a gente usa com frequência. Eu não queria falar nada sobre esses assuntos assim. Falar de render e tal, não entrar muito nesse detalhe. Né? Mas você falou uma coisa muito boa que dentro do nosso processo ali de criação de materiais de design, a gente usa muito a inteligência artificial, principalmente na parte de estruturação dos materiais. Então, desde o flyer, para o lançamento, para o catálogo, para o website, para tudo. Cara, a gente está usando massivamente, né? Sim. Eu quero só concluir, então, acho que o nosso papo sobre inteligência artificial, falando que a gente conversou com um especialista de vendas agora há pouco. Então, você corretor, você designer, a inteligência artificial não vai te substituir, fique tranquilo. Os nossos especialistas garantem. Porém, tem que ser falado o que é importante. Um bom designer, o bom corretor, eles não serão substituídos. Afinal de contas, no final de tudo, se trata sobre pessoas. Então, esse toque humano faz toda a diferença. Porém, todos nós utilizamos inteligência artificial todos os dias. E caso você ainda não utilize, começa a correr. Estude. Corre. E agora, realmente, para finalizar mesmo, ferramentas. Hora da ferramenta. O que vocês usam de AI de verdade? AI de verdade? O que vocês usam? A gente usa... ChatGPT, clássico, estruturar ideias, escrever textos, às vezes até interpretar briefings é bom quando a gente está falando de mind map, de extrair palavras-chave, entendeu? Total. O 4.0. Não, a gente até pela estruturação, pela própria estruturação da Meu Deus do céu. O ChatGPT nada mais é uma ferramenta que você alimenta e você educa, de certa forma, né? Educa, você coloca os parâmetros que você entende como necessários, né? Então, a gente tem algumas páginas ali que, por exemplo, para briefing, a gente já passa o briefing inteiro e ele já dá o resumo emocional do que a gente queria trazer. Isso dependendo da resposta da pessoa, claro, que a gente fala, né? O briefing, quando a gente passa para um cliente, por exemplo, isso daí é importante para ele, não é para a gente. Porque é ali o momento onde ele vai falar tudo o que ele quer no projeto. É ali, né? Claro, vamos ter reunião, a gente vai conversar sobre tudo aquilo, mas é ali o que, de verdade, o cliente tinha que se expressar da melhor maneira possível. Perfeito. Então, quanto melhor a resposta, melhor o resultado que a gente vai ter. Né? Perfeito. Fica aqui mais uma pimentinha, né? Clientes,
Respondam o briefing, ele é muito Não é importante. pra gente, é pra vocês. Mais do que uma linha, Né? assim, uma linha às vezes é muito pouco. É sabe? importante a resposta do briefing, ele A salva gente sabe vidas, que você é salva empresário. projetos. Né? A gente quer entender mais sobre você. Essa é a verdade. Assim, se você não sabe me explicar sobre o seu negócio, como você espera que eu te explique, né? Exatamente. Sobre a tua exatamente. ideia, sobre a tua proposta. Não, e ele vem assim, não, mas eu tô te contratando para isso. Então vamos lá, né? Então vou usar das ferramentas para extrair essas informações. Então eu vou fazer o que eu acredito que seja o melhor aqui, Exato. né? ChatGPT, o que mais? A gente usa Adobe Firefly. Adobe Firefly. Né? Todo- Midjourney. Midjourney usa? Vários Journey, imagens. aham. Todos os embedados da Adobe são super ótimos quando você está fazendo pequenas coisinhas na hora de você criar. Tanto como que o do Photoshop e do Illustrator. Ah, Tem o próprio nome, Photoshop agora tá com... Generate, é. como que é? Creative O Generate. Creative Generate, Sei, é parte do Adobe Firefly mesmo, tá? Né? Que você tem dentro Então, você está trabalhando em alta, num arquivo já final, e você consegue... Puta, faltou uma estrelinha. Ele gera para você. 10 Perfeito. estrelinhas, escolhe a melhor, dá uma Ótimo. mudadinha, agora um pouco mais para esquerda, pinta de laranja e tá ótimo. O Gabriel trouxe um ponto até que a gente pode até puxar aquele gancho do bom designer, né? Eu acho que é bem isso. O bom designer, ele estrutura a visão, né? Ele tenta estruturar isso com uma visão mais agradável, né? Quando a gente fala da parte gráfica em si. Né? Então, essa parte de ter essa visão de estruturar realmente, preciso finalizar assim, assim, assado, nesses detalhes, é realmente onde a inteligência artificial pode te ajudar muito forte também. Né? Aí tem outras ferramentas que a gente anda usando um pouco, mas mais de testes, assim, para peças em 3D mesmo, de modelagem, mas são legal. algo mais... Ainda é muito experimental, não é métrico, né? Ele é totalmente abstrato, então ele ainda não... Ele fornece resultados abstratos, mas daí depende muito do trabalho que envolver isso. Perfeito. Não tem como. E saindo um pouco dessa pegada de AI, indo um pouco mais para o lado humano, boa parte do nosso trabalho, ele de verdade se justifica no momento em que a gente comprova que podemos agregar valor para o nosso cliente. Quando a gente fala de agregar valor hoje no mercado imobiliário, a gente fala de vender o metro quadrado mais caro. E aí a pergunta é, como é que vocês veem o branding agregar valor aos empreendimentos imobiliários? Então, a gente até estava discutindo sobre isso esses dias, que assim, tudo isso que a gente falou, o uso de AI, toda a metodologia para você chegar no resultado, para você chegar numa peça final, ela é super importante, só que o branding é mais do que isso, né? Ele é o todo. Ele é quantas vezes você vai fazer isso, quantas vezes você vai repetir a mesma coisa em vários pontos diferentes, em várias necessidades O branding diferentes. é visto como um modelo de gestão, na verdade, né? Então, até acho que é legal ressaltar a diferenciação entre branding, marca e identidade visual, né? A identidade visual é um complemento do que a marca quer dizer, né? A marca, na verdade, se a gente fala da maneira branding, a marca é a reputação que ela gera para as pessoas. Então, é a imagem que as pessoas têm sobre ela, né? E o branding servindo como um modelo de gestão de verdade acima disso tudo, né? É a pessoa que de gestão, por exemplo, vai olhar para isso tudo, vai olhar todas as peças do digital, vai olhar todas as campanhas, como está a comunicação, para que canais estão indo e ver se isso tudo tem unicidade seguindo a estratégia, né? Nada adianta de eu falar que vou vender um prédio de luxo a 5 milhões o apartamento e eu tenho uma arte que me parece que o apartamento custa 10 mil. Eu não vou conseguir passar valor nisso. Não tem como, né? Então, o branding vai ajudar a entender qual que é esse real valor para daí ser transmitido para uma reputação de marca através da identidade visual. Né? Então, isso vem como um gancho de complemento puxando, né? O branding, ele... eu acho que isso é super comum no mercado brasileiro, a gente sempre vê isso, mas o branding ele precisa deixar de ser visto só como a parte de identidade visual em si, né? E como um complemento de toda a experiência que a pessoa pode ter de ponta a ponta. Perfeito. É um modelo de gestão, então, Um modelo de gestão. que vai gerar a marca, que vai gerar Gestão e identidade. construção contínua, né? Acho que Exato. até... A gente falou que eu não ia citar exemplos, mas né, eu vou até falar para o Gabriel que é um exemplo muito bom. Que você está no teu Instagram, né, na sua rede social favorita, meio-dia ali, né, 11h40, você está passando, né, feed, etc. E daqui a pouco aparece uma propaganda da Coca-Cola. Aí você fala, pô, mas por que a Coca-Cola está investindo nisso? Eu já conheço a marca, eu já sei. Mas é porque ela está na continuação e na constância de que naquele horário você está próximo do teu almoço. Então, você vai tomar uma coquinha gelada depois. Perfeito. Né? Então, mesmo marcas gigantescas que precisam manter essa constância, putz, isso no mercado imobiliário, quando o mercado imobiliário aprender isso de verdade, vai ser um game changer bastante, assim, né? A gente já tem algumas empresas que a gente consegue ver que despontam nesse tipo de visão e outras que realmente estão... Mas, cara, são muito poucas. Muito poucas. Assim, muito poucas. tanto que você sabe quais são.
Exato. Que você conta na ponta dos dedos. Com certeza. Não precisa nem na mão cheia, né? No caso aqui. Meia mão, né? Meia mão. E daí, nisso tudo, a criação, no final, você perguntou assim, como que a gente pode ajudar, quais a parte criativa, o que a gente consegue criar e agregar. Assim, o primeiro ponto, que esteja alinhado com o branding. Então, que esteja alinhado com toda essa comunicação, que está alinhado com todo esse planejamento, é o primeiro passo para a gente realmente conseguir uma coisa assertiva. E daí, dentro disso, as opções são infinitas do que você pode fazer. E óbvio que essa própria pesquisa que vai ditar realmente o caminho que a gente vai seguir, ela vai dar as oportunidades e o que tem sido feito e quais são as ferramentas que a gente pode usar para poder entregar essa ideia para o público, realmente. Isso, que nem eu estava falando, tem prédios caríssimos, então você vê prédios caríssimos, quando elas tratam de relacionamento com o cliente, você chega, a pessoa está vestida de um jeito, a marca está presente em certos pontos, as amenidades que são entregues para essa pessoa são todas num certo nível. Quando você está falando uma coisa mais baixa, não. Às vezes o cara está de calça jeans e camiseta na hora que ele vai te atender, ele está de capacetinho, vai te mostrar a obra, te oferece um cafezinho, já tem outra linguagem, entendeu? Tem toda uma unicidade, né? A gente vê incorporadoras de alto padrão. Você chega, o design do stand é assinado. Exato. A pessoa que te atendeu, ela é bem apessoada, está bem vestida, sabe o que está falando sobre o projeto. Conhece, né? Conhece o projeto. Acho que esse é o principal, né? Que acontece em muitos lugares que a gente vê que... Exato. Tem um material que, assim, são poucos lugares que fazem, é um material de treinamento também. Por exemplo, o empreendimento tem o material dele, que vai vender para as pessoas, mas tem o material da equipe interna, que é o material que a gente faz para a pessoa que vai estar vendendo, a pessoa que vai estar trabalhando com isso, entenda e sabe explicar, e sabe todo o processo e todos os porquês daquele projeto. Exato. Escutando vocês falar, o que eu entendo é que é uma soma de vários pequenos detalhes, vários pequenos cuidados que tem que ter tido um planejamento prévio para que seja coordenado, mas que no fim ele vai resultar em posicionamento de marca. Perfeito. Então a gente está falando que branding agrega valor porque ele posiciona a sua marca. Perfeito. Sim. E todos os seus produtos por consequência. E quando você tem um produto bem posicionado, você aumenta o valor do metro quadrado. Exato, né? É aquela coisa. Invista em branding. Então, o branding faz sentido. É aquela coisa, não adianta eu querer vender um apartamento muito caro e minha experiência no final no consumidor é só entregar a chave para ele. Qual que é a experiência daquele cara? Eu tratei ele bem a trilha inteira, por exemplo, e daí no final não dei um kit de boas-vindas, alguma recepção, alguma coisa. Cara, a gente foi num evento em São Paulo, Conecta Imob. É o maior evento do mercado imobiliário no Brasil. E, cara, falaram muito sobre isso lá. Então, uma coisa que eu não esqueço é que teve uma palestra que foi sobre marketing e branding institucional. Por que fazer? Tipo, por que existe essa palestra? Não é óbvio que é necessário fazer publicidade sobre sua marca e seus produtos? Deveria ser óbvio. Mas... A Coca-Cola faz, como a gente está dizendo. Exatamente. Exato. Mas aí você vai num evento em São Paulo, que é sei lá quantos mil para você ir, para escutar uma coisa dessa que parece óbvio. Mas é porque parece óbvio pra gente. Mas o mercado como um todo ainda não amadureceu. Então, a gente não está lutando simplesmente contra os nossos concorrentes, contra as dificuldades do mercado. A gente tem uma barreira cultural que a gente está enfrentando aqui. Então, assim como a gente conversou com o Guilherme, o fato de sermos mais novos faz com que essa barreira fique um pouco mais alta. Mas eu tenho certeza que a gente está munido de ferramentas, de profissionais, de táticas, técnicas, para que a gente consiga saltar por essa barreira e, no fim, a gente consiga entregar um bom posicionamento, né? Para que, no final, esse produto dê certo. Com certeza. E, no final, a venda do produto é sempre sobre pessoas, de novo. Né? Então, vale sempre a pena lembrar, tudo porque sobre a trilha, pessoas. no final, vai ser pessoa. Você vende para pessoas, né? Você se comunica com pessoas. E a pessoa, quem vai comprar teu produto é uma pessoa. Né? Muito difícil um chatbot comprar teu produto, eu acho difícil, né? Ainda mais um lançamento imobiliário que a gente sabe que tem um valor agregado, que a gente estava até brincando, não existe compra por impulso, eu acho. Compra por impulso de apartamento, eu acho que é uma coisa assim, pode existir. Existe, mas acho que deve ser pequeno. É bem muito Essa pergunta pequena, que devia ter feito pro Guilherme. Essa é uma boa pergunta. Porque assim, quem que vai comprar um negócio que é muito... A não você ser vai que comprar um o vendedor apartamento, você tem seja um orçamento. muito bom. Sabe o que é? Na ponto verdade, com o cara relação a ele isso. tem a necessidade já. Ele tem a demanda, tá amadurecida nele, e ele tá ali esperando para ver Às se vezes alguém pra marca pessoa gol. foi rápido, mas para ele já demorou anos ele pensando naquilo. Ele não vai tomar a decisão na hora. eu Mas se ele já tenho- vier preparado... Eu tenho até um Ou comentário a precisando se respeito livrar do disso, dinheiro logo. junto Também com tem uma pergunta já para vocês.
Porque o que acontece? No primeiro episódio ali com o Guilherme, a gente falou sobre essa questão da emoção. Que você perde o time da emoção do cara, da pessoa, da família, na hora de comprar, da hora de vender, né? Então, os cara tá buscando já há muito tempo o imóvel, você perde, cara, 15 minutos que o cara te ligou, você tinha que ter atendido e você tinha que ter vendido, porque o cara tava quente. Ou aquela hora que ele podia visitar, você tinha que ter disponibilidade. Exato. Esse talvez seja o impulso que a gente falou, né? É o timing. É um encantamento ali, né? É um Vamos dizer. encantamento. Se E por daí- impulso acontecer de um branding for muito bem trabalhado e o cara já na Exato. primeira propaganda, na primeira visita do prédio, ele viu, não, é exatamente isso que eu queria, ele ganhou no encantamento. Né? Perfeito. Mas o time de vendas tem que estar favorecendo esse O time encantamento. de venda tem que ser o encantamento, quase. Né? É. Ele tem que ser o... E daí, E daí entra branding, né? E daí É aí que entra a Porque minha você pergunta. aplica o branding na tua equipe, né? Exato. E daí entra justamente a minha pergunta, que é o seguinte: dentro de todo esse momento de emoção do cliente, como que o branding, a estratégia, né, o modelo de gestão de branding, junto com a marca, com a identidade visual, pode se conectar com o cliente? Na hora de vender um imóvel ali, como que, tanto o imóvel, quanto um copo, quanto um celular, como que Eu acho é que possível existem- gerar essa conexão? Existem coisas que estão nos pequenos detalhes, né? Eu acho que aí isolando um pouco da parte do mercado, pegando, por exemplo, imobiliário de luxo, né? Aham. Quando a gente tem uma construção de luxo, a gente tem que comparar realmente com uma marca de luxo, né? Se a gente tem uma experiência com uma marca de luxo, você não vai comprar só uma camiseta, né? Por exemplo, você vai comprar uma camiseta que vai vir numa caixa, que vai vir com um emblema, que vai vir com hot press, que vai vir numa sacola, com um cheirinho especial e uma diferença ali. Perfeito. Né? Então, são um somatório de vários detalhes que vão fazer realmente com que isso faça sentido. Mas, por exemplo, o branding olha para isso, né? Então, se na minha caixa está com uma cor, na impressão do papel está com outra, né? No meu digital está com uma, e esse conjunto em todo ele não se conecta, não se conversa, putz, eu estou perdendo muito oportunidade de experiência ali que eu podia realmente acertar em cheio. Né? Uma frase famosa que o pessoal fala, que faz muito sentido nisso, é que o bom design ele é imperceptível. Então, você acha que o teu bom design ele tem que se destacar, mas, na verdade, não. Se você transparecer toda a ideia do branding, se você conseguir criar uma marca que transpareça tudo isso, ela não precisa gritar. Ela já é o que ela é. Então, ela já é clara. Quando a pessoa olha ela está clara. Por exemplo, num lançamento imobiliário, o que vai fazer a pessoa... Não é nem o que vai fazer a pessoa comprar o produto. É talvez o que vai fazer a pessoa não comprar o produto. Entendi. Então, se você amarrar essas pontas para que tudo esteja certo, às vezes a pessoa... o bom design é tão imperceptível que quando o design é ruim, a pessoa percebe. Quando o brand não está alinhado, a pessoa vai perceber, ali tá meio errado. Putz, olha como o cara me tratou daquele jeito, olha como aquele cara tá vestido. Isso a pessoa percebe. Quando o cara tá todo igual, tá tudo na mesma paleta, tá tudo certinho, tudo alinhado, a pessoa nem percebe, ela tá focando nas coisas boas, não nas coisas ruins. Perfeito. Entendeu? Quando o designer te distrai, na verdade, ou ele tá querendo te provocar mais para um lado artístico, ou ele tá errado. Né? Vamos dizer assim, então. Legal. Sacada, essa é genial, essa é genial, essa é... Não, muito interessante. Realmente a comunicação da marca tem que ser organizada, fluida. Que daí você nem percebe. Que você não percebe. E ter a experiência do cliente que o cliente nem vai passar despercebido. O nome disso? Storytelling. Storytelling. Basicamente, uma vida de storytelling. Esse storytelling é famoso, tá se falando muito aí. A gente mesmo busca fazer bastante storytelling porque faz toda a diferença. Na hora da comunicação da marca, até na hora de falar com o corretor. Seguinte, esse projeto foi feito por conta disso, disso. Esse é o conceito. E a gente busca alinhar toda essa comunicação justamente para passar Perfeito. Às despercebido. vezes, e é bem o que o Gabriel falou, às vezes se a gente precisa se explicar muito o que a gente quer dizer, a gente está se comunicando errado. Né? E a comunicação não envolve só a comunicação fala, escrita, né? Envolve cores, formas, texturas, cheiros, expressões, a maneira com que for, né? O conjunto como um todo. Perfeito. Então, às vezes, eu posso estar passando a informação correta, mas se eu estou passando uma imagem que não condiz com o que eu quero realmente transparecer, eu não vou atingir da maneira com que eu queria, né? Então... Sim. Cara, a gente passou por um caso de uma construtora super parceira nossa, que eles estavam construindo um empreendimento bacana, cara. Só que a localização é um pouco periférica e o perfil deles seria meio que o Minha Casa Minha Vida.
Só que assim, houve ali uma oportunidade de fazer um storytelling como se ele fosse o produto de melhor custo-benefício. Então, assim, isso aqui não é um produto comercial Minha Casa Minha Vida. Esse daqui é o melhor de todos dentro de um padrão de custo mais barato. Perfeito, né? Exatamente quando a gente fala de valor, né? A gente não necessariamente está falando de valor monetário, né? A gente está falando do valor à entrega, o que a pessoa sentiu com aquilo, né? Exato. Qual que foi o valor final que foi entregue disso, Exato. Né? Porque se a pessoa gastar muito no imobiliário e não se sentir que aquele preço foi justo, né? Então esse valor foi extremamente baixo, né? Não agregou em nada nela, né? Exato. E aí, até falando da comunicação da marca, desse produto que a gente lançou, Perdão, desculpa, me perdi. Falando desse caso que a gente lançou, a comunicação, então, ela poderia ser voltada para agregar valor na imagem do projeto, mas por conta de uma comunicação que foi meio descoordenada, deixaram meio que uma pessoa gerenciando que ela não tem os conhecimentos de branding. É tipo... Cara, é muito comum isso em construtora e incorporadora. Tipo, um faz tudo de marketing. Sim. É um designer que Social posta, media, que faz copy, site, meu Deus. E aí, esses caras mágicos É aí... o famoso sobrinho do design. o tio, o sobrinho, o cunhado. Generalista. Eu tenho um sobrinho que faz mais rápido e menos mais preço. barato. Cara, colocaram esse cara para 24 fazer horas. a imagem do book, o Mas conceito da aí que tá, campanha. né? A preocupação gente da fez empresa todo com a própria imagem. Né? Você vê que ela... Perfeito. Assim, branding nada mais é que a continuação de uma marca, né? Quando a gente fala de personal branding, a gente nós somos humanos, estamos sempre buscando evoluir. Exato. A gente muda nosso estilo, a nossa maneira de pensar, mas a gente não perde nossos valores. Se uma empresa não olha para o marketing, ela está deixando de olhar para ela mesma. Sim. Né? Então, E se você Perfeito. foca isso em uma pessoa que vai ser responsável por gerir tudo isso... faz tudo. O faz tudo. Ele vai gerir todo o branding, ele sabe de tudo, sabe como vai se comunicar, sabe como vai o público Ou e esse tal. cara é um crânio. Não, beleza, você crânio, pode até ter essa um pessoa gênio. e daí ela vai Não, embora. existem, E daí você faz o quê? pessoas assim, existem Daí a mesmo. pessoa vai embora, você faz o quê? Você Daí ela perdeu sabia tudo. tudo. Daí você Ela achou uma era pessoa, seu treinar marketing. ela pra fazer a mesma... E ela entendeu? vai embora porque ela viu uma oportunidade melhor, você perdeu totalmente seu marketing, você não vai saber o que fazer. Cara, mas eu vou te falar, são tão raros esses pokémons. Muito rápido. A maior parte dos casos é assim, uma incorporadora pequena ou média que não cresce porque não tem marketing. E aí fica só naquele fluxo, ciclo infinito da Sim. incorporação que não tem Flyer bom na marketing. esquina E e ele perde vende-se mar- na frente do prédio. Ele vai isso aí. perdendo margem ao longo dos dias. E aí ele vai perdendo competitividade de acordo com a concorrência e muitas vezes para de construir, para de incorporar. Então, eu acho que o marketing hoje no mercado imobiliário não é mais diferencial. Para manter-se É o competitivo, mínimo quase, né? você precisa disso. Agora, o diferencial que antes era o branding, então assim, o marketing, 20 anos atrás era diferencial. O branding, 10 anos, era diferencial. Inteligência artificial em 2023 era o diferencial. Exato. Cara, a gente está num momento que o futuro já passou, entendeu? A gente não pode mais ficar olhando pro beabá e tá o tempo todo falando só sobre arroz e feijão. É. De vez em quando tem que ter uma picanha, tem que ter um salmão, tem que ter alguma coisa legal nesse menu. E eu vejo que os grandes players do mercado são eles que têm esse poder de tomada de decisão. E somos nós que somos responsáveis por influenciar essa tomada. Perfeito. Né? Não adianta nada você ter capital infinito para você também, né, sugerir qualquer ação que você queira se você não atingir realmente no valor que você quer transparecer, né? Que eu acho que vai muito disso. Às vezes, quando a comunicação está perdida, né, tá uma para um lado, né, outra pessoa do outro, e principalmente, né, quando a gente fala até de branding, de marketing, né, branding como modelo de gestão, é realmente as pessoas internas da equipe estarem alinhadas e presentes um pouco no dia a dia de cada um, né? Perfeito. Isso já vai ajudar com que a comunicação seja mais É simples. a cultura, né? Cultura da empresa. E a cultura da empresa não é, né, como a gente viu por muitos anos aí, colocar uma mesa de ping-pong para fazer a galera trabalhar ali junto, Sim. né? É o que mais ou menos vocês desenvolvem também, né? A pessoa ter liberdade para trabalhar da onde ela quiser, né, da maneira com que ela quiser, entregando os resultados certos, né? Exato. Eu acho que esse é o futuro do trabalho da liberdade que a gente realmente fala, né? Então, Exatamente. vai muito disso poxa, né? Você tem que trabalhar sua cultura, você tem que promover essas coisas, porque isso também vai ajudar teu marketing internamente Claro, na empresa a claro. se promover, uma equipe mais feliz, um marketing melhor, o resultado sai maior. E, né? e se esse branding é claro, então imagine um branding não claro para um funcionário teu transpassar isso. Se o cara não entende, como que ele vai passar para frente?
Entendeu? Se não é claro para o teu funcionário, como vai ser claro para o teu cliente? Esse tipo... É impressionante. Então, tipo, você tem... isso. Se você não tiver isso claro, não tiver isso alinhado, pô, não tem como você botar para frente para você replicar isso e tudo mais. Você perde total a replicabilidade. Total. Não, basicamente, a gente vive o brand, né? Sim. Vivemos. Tudo precisa de branding pessoal, branding employer, branding da marca... tudo envolve branding. E cada um vai para um lado, entendeu? E assim, os caminhos são infinitos. Então, assim, pô, assim, cada um, a gente fala que tem a marca tem sua personalidade, cada uma é uma, ela quer dizer uma coisa. E você vê, principalmente né, no mundo imobiliário, que existem ondas. Então, às vezes, tem ondas que caminham para um lado, dela vai para o outro. Exato. Então, vai mudando muito, entendeu? Hoje está muito natureza, estão falando sobre, então você vê todos os lançamentos no lugar. Geralmente eu me confundo qual que é o lançamento, porque tá meio parecido. E é o momento que a gente está... Falando da natureza e tá lá na Covile, né? Mas é aquelas coisas assim que eu acho que daí até pimentinha, que o Rui gosta, né? Eu acho que daí vira um ponto de crítica para realmente a gente repensar nisso, né? Vocês estão vendendo a natureza, o tempo todo vendendo a natureza, mas é um lugar que você só acessa de carro, é um lugar que você não tem quintal, não tem bicicletário. Não tem nada bicicletário, você não consegue nem ter um urbanismo para andar. Como você vai vender natureza? Cara, você está vendendo a visão da natureza e não a proximidade dela. E muitas vezes o cliente ele não está tão preocupado de fato com a questão ambiental. Não tá. E daí, assim, é meio hipócrita. Você não quer nem tirar o selo que garante que o teu empreendimento foi sustentável. Sim, e você quer usar a proximidade com a Área Verde e questões como floreiras e o paisagismo bonitinho para dizer, não, ó, isso a gente aqui... é green. Existem movimentos que a gente sabe, né, que eu acho que muitas coisas vão acontecer no mundo, que daqui a pouco as pessoas vão voltar a pensar nessa coisa de cuidado pessoal e humano, né? E até a gente tem um projeto mesmo que é de um móvel que ele foi... ele tem planta dentro do móvel, basicamente, para a pessoa ter esse cuidado não só com o móvel, mas com a vida que está dentro daquele móvel. Né? Então, a nossa ideia realmente foi trazer um pouco desses ganchos. Assim. E não só gostei disso, eu quero ver, hein, depois. Esse móvel a gente apresentou em 2023 no Forest Salone, em Milão. E a ideia não era só ter planta, você contemplar plantas, mas assim como a planta está integrada com o móvel, ele traz uma necessidade de você cuidar da sua planta, de você ter a tua manualidade, de você trimar ela para você deixar ela bonita, porque você que está deixando o teu móvel bonito. Porque você que está cuidando da sua planta, você que rega, você que cuida, você que escolhe. Então não é só o fato de ter uma planta lá e a minha empregada rega. Entendeu? Você tem que cuidar, você que participa da beleza do teu ambiente. Eu acho que isso que está um pouco na graça, né? Porque realmente, né, continuando até na pimentinha ali, quando a gente vê um prédio que está vendendo um monte de natureza e ele não está próximo a nenhuma ou não tem nada interno nele, isso é tudo concreto, né? Ou acabamento artificial de madeira, no caso, né, por exemplo. Então, você, na verdade, você não está vendendo algo de natureza, você está vendendo uma tentativa de aproximação, uma tentativa de sonho. E ninguém quer ter uma tentativa de sonho, todo mundo tem um sonho. Então, esse teu valor está meio perdido no meio termo ali do que o branding poderia te ajudar. E, cara, eu vou te falar, às vezes, se tivesse essa preocupação ambiental, tira lá os selos, faz um investimento maior, se preocupa com a questão ambiental, faz reflorestamento, faz um monte de coisa que você consegue vender mais caro. Perfeito. Então, também você não só agrega valor com branding, como você agrega valor seguindo um discurso que tenha relação com esse posicionamento. Exato, que senão fica aquela natureza ilusória, né? Aquela coisa, é a natureza, e você só está vendo ela de longe, né? E temos casos, né? A gente, acho provocando mesmo, mas temos casos que a gente vê aqui na cidade, por exemplo, de construtoras que realmente foram para esses lados, né? Procuraram realmente entregar algo verde, vamos dizer assim, né? Sim, então, a gente tem alguns casos. Sim. Cara, a conversa está muito boa. Se a gente fosse ficar aqui, isso aqui realmente virava um bar. Mais um pouco colocava cerveja aqui, mas o pessoal da edição lá do diretor já tá são ali, 4 horas de sexta-feira, né? Então, e passou correndo. E passou correndo, a gente nem viu, porque o papo é bom. Merece mais uma sessão. Bora, com certeza. A gente gosta pouco de conversar, né? Fala pouco. A próxima vez, com ou sem microfone, mas a gente tem que estar conversando sobre... Sem microfone, a gente joga pimentas mais pesadas. Sem eufemismos. A gente dá nome aos bois. Legal demais, galera. Um prazer recebê-los aqui novamente, né? A gente encerra aí mais um episódio do Lança Aí. Falamos bastante de design, branding,
lançamento imobiliário, que é o que a gente faz aí, a gente vive isso, a gente respira esse movimento. E quero agradecer a Estúdio Cage aí, Enzo, Gabriel. Obrigado a vocês pelo espaço, né, por terem chamado a gente para conversar assim, né? Agora, pela primeira vez se vendo pessoalmente, depois de vários papos, né? Então, isso é sempre gostoso, muito bom. Não, a satisfação Muito imensa obrigado. da nossa parte ver vocês, olhar no olho de vocês, ter a presença de Ver vocês. que a gente é real, né? Inteligência artificial. Não, os caras são de verdade. É isso aí. Então, obrigado mesmo pela participação. Tenho certeza que a gente vai se ver de novo por aí. Com certeza, obrigado. Vocês, foi um Muito prazer. obrigado. Valeu. Valeu, obrigadão. Valeu. Satisfação. Valeu, Demais, obrigadão. rapaziada. Massa demais, velho. E vamos que vamos.